Fala, teólogos, graça e paz, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, Daniel Favoreto, para falar com vocês sobre esse livro aqui, ó, hoje, sobre esse livro, Arminianismo, a mecânica da salvação, escrita por Silas Daniel e publicado pela CPAD. É um livrão, hein? A proposta deste vídeo é apresentar a obra, explicar sua proposta e comentar alguns dos principais temas. Acredito que uma boa formação teológica começa pela capacidade de ouvir os diferentes lados antes de chegar às próprias conclusões. O pastor Silas Daniel é jornalista e escritor. Ao longo dos anos, publicou diversas obras voltadas para a teologia, apologética e história da igreja. Neste livro, ele procura apresentar o arminianismo como uma tradição teológica consistente, fundamentando sua exposição em aspectos históricos, doutrinários e bíblicos. Qual a proposta do livro? O próprio subtítulo resume muito bem a intenção da obra, uma exposição histórica, doutrinária e exegética sobre a graça de Deus e a responsabilidade humana. Ou seja, o autor não pretende apenas explicar as doutrinas arminianas, mas mostrar como elas surgiram ao longo da história e como são defendidas biblicamente. O centro da discussão gira em torno de uma pergunta que acompanha a igreja há séculos: como conciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana? Esse livro não pode faltar aí na sua biblioteca, meu irmão. Embora este não seja um comentário bíblico, o livro percorre os principais pontos da soteriologia. Entre eles estão a graça de Deus, o livre-arbítrio, a depravação humana, a eleição, a expiação, a perseverança dos santos, ou a perseverança, e a segurança da salvação. Além disso, o autor procura mostrar que o arminianismo histórico é diferente de algumas caricaturas que frequentemente aparecem nos debates. Uma das qualidades do livro é a organização. A linguagem é bem acessível, tanto para estudantes quanto para leitores que estão começando a estudar teologia. Outro aspecto interessante é o esforço do autor em dialogar com a história da igreja e apresentar referências bíblicas para cada tema. Mesmo quem discorda das conclusões pode encontrar aqui um bom panorama da tradição arminiana. Como acontece praticamente toda a obra de teologia, alguns argumentos apresentados neste livro são objeto de debate entre diferentes tradições cristãs. Questões como eleição, graça, predestinação, liberdade humana e perseverança dos santos continuam sendo discutidas há muitos séculos. Leitores reformados, luteranos, metodistas, batistas e pentecostais podem interpretar determinados textos bíblicos de maneiras diferentes. Isso faz parte da história da teologia cristã e torna esse tipo de leitura ainda mais interessante. A pergunta é: vale a pena ler este livro? Na minha opinião, sim. Independentemente da tradição teológica do leitor, conhecer obras que representam diferentes perspectivas amplia nossa compreensão da história da igreja e nos ajuda a estudar as Escrituras com mais profundidade. A leitura desse livro
pode ser especialmente útil para quem deseja compreender o arminianismo a partir de um autor que defende essa tradição, em vez de depender apenas de críticas feitas por outros. Se você já leu esse livro, ou está lendo, deixe sua opinião aí nos comentários. Você concordou com os argumentos apresentados? Houve algum capítulo que chamou mais a sua atenção? E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal. Porque a ideia é trazer mesmo reviews de livros, falar de temas teológicos, né? Sem tomar partido, sem tomar nenhuma posição, mas apenas falar da riqueza, falar de grandes tradições cristãs, da história da igreja, da teologia em geral, teologia reformada, teologia arminiana, pentecostal, porque eu sou pentecostal, e enfim, gente, falar sobre teologia no geral, tá? Esse é o propósito do nosso canal aqui, para a glória de Deus. Se você gostou, adquira o livro, vou deixar o link. Se você gostou do vídeo, curte, compartilhe, comente no vídeo e que Deus te abençoe.